Oi, e aí, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão, meus amigos? Como eu disse que faria, porque eu sou uma pessoa de palavra, às vezes, eu trouxe pra vocês um vídeo sobre, na verdade, um bate-papo sobre esse raio dessa ressaca literária. Ela não quer, gente, eu já conversei com ela, já sentei, conversei com ela, falei assim, amiga, apenas pare. Mas ela não quer me ouvir. Ela falou assim, não, eu não preciso dos seus conselhos, eu não aceito ser subordinada a você. E aí ela guiou minha vida e falou assim, senta aí e chora. E é o que eu tenho feito há 5 meses. E ela não tem esse direito. Fica de boa. Não necessariamente há 5 meses, mas assim, é quase como se eu tivesse tido uma ressaca por mês até agora, considerando que a gente tá no mês 5, é quase como se tivesse literalmente sido uma ressaca por mês. Eu tenho aqui em mãos algumas cositas assim que eu vou apresentar pra vocês, que provavelmente vai ajudar vocês, assim, se você também estiver passando por uma ressaca literária e não tiver pensado exatamente nessas coisas que eu vou falar pra vocês, ou se não, se você tá fritando aí loucamente como eu estava no início do ano passado, que eu fui ter minha primeira ressaca literária do ano passado, no mês de novembro, e foi horrível, foi péssimo, eu não recomendo pra ninguém aquela. Eu andei pensando muito sobre por que de eu ter tido tanta ressaca literária, mas tanta ressaca literária esse ano, e um pouco até impressionada, tipo assim, com relação a, gente, como foi diferente no ano passado, no ano de 2024. Foi um ano que eu passei ilesa e foi um seguido do outro, um seguido do outro, um seguido do outro, e eu não tive nenhuma ressaca. E aí parece que depois de novembro a coisa desandou, e esse ano então nem se fala. Então eu gostaria de falar, de pontuar, na verdade, o que eu fiz de diferente esse ano, tipo, se comparado ao ano passado, e esse ano deu totalmente errado. Olha, não sei se vocês vão lembrar, mas em alguns vídeos do ano passado, eu comentei um pouco sobre isso, que era a coisa de interromper as sagas. Tipo, outubro do ano passado, eu comecei a ler a saga Estilhaça-me. A saga Estilhaça-me, com 6 livros oficiais mais os contos, são 9 livros. E assim, eu fiz uma coisa, eu adotei uma coisa, não só na saga Estilhaça-me, mas também quando eu estava lendo a Kotar, também quando... Eu sempre fiz isso com sagas maiores. Cara, passou de quadrilogia, passou de 4 livros, na verdade passou de trilogia, eu gosto de fazer isso. É uma saga gigantesca, tipo, sei lá, Sangue Cinzas, é uma saga grande, tipo Estilhaça-me, é uma saga... Entende? Eu gosto de quebrar a saga no meio. Por exemplo, eu li Estilhaça-me, Liberta-me e Incendeia-me. E aí, ao invés de, assim, de passar pra ou Restaura-me ou pra um dos contos, que foi o que acabou acontecendo, eu fui pra A Hipótese do Amor, da Ellie Hazelwood. Eu interrompi uma saga grande de distopia, fantasia e distopia, e fui pra um romance nada a ver. Eu falei isso pra vocês no ano passado, que era uma coisa que eu gostava de fazer, que era uma coisa que eu sentia que tinha alguma inteligência no propósito ali da coisa, porque ela me impedia, sim, de entrar em ressaca literária. Eu não ficava saturada do mesmo gênero, nem da mesma história, da mesma saga, enfim. E era uma coisa que trouxe um efeito muito positivo pra mim. Diferente desse ano também, eu não tinha, ano passado, o hábito de ficar dropando o livro. O livro sendo ruim ou o livro sendo bom, eu terminava ele, demorasse o tempo que demorasse. Por exemplo, Typh, que é um livro que eu falei ano passado que eu não gostei dele, que é um livro primeiro livro da trilogia Contos de Fadas Modernos, da Holly Black. Foi um livro que eu não gostei. Até agora eu não fui pra continuação, que é Valente, porque realmente foi um livro que eu não gostei muito. Depois eu vou continuar a saga, às vezes a saga melhora. Mas foi um livro que eu não gostei muito. Um livro pequeno, um livro de 200 e pouquinhas páginas que eu demorei 14 dias pra ler. Foi assim... Cara, eu leio rápido, eu leio muito rápido, mas assim, esse livro eu não tava sabendo lidar com ele. Foi um livro que eu falei, cara, que emboleira, que livro arrastado, que falta de carisma dos personagens, sabe, que falta de conteúdo. Foi um livro que eu não achei que teve conteúdo. Eu não tava gostando dele, eu poderia muito bem dropar, mas eu não dropei. Eu terminei ele depois de 14 dias. E eu agradeço por eu ter feito isso, porque não só pra gente poder falar mal do livro com propriedade, porque isso é muito bom, né? Se você vai falar mal de alguma coisa, fale mal de uma coisa que você sabe do que você tá falando. Mas eu não tinha o hábito de dropar. Eu nunca gostei de dropar livro. Eu odeio dropar livro, na verdade. Mas assim, foi uma coisa que novamente aconteceu
no fim do ano passado. O meu primeiro livro dropado do ano passado foi Crooked Kingdom, da duologia Six of Crows, da Leigh Bardugo. Eu ouvi da galera até sangra na hora que eu falo isso, porque tipo assim, nossa, que a escrita da Leigh Bardugo na duologia de Six of Crows melhorou muito com relação a Sombriossos, e eu não achei. Eu preferi Sombriossos, eu preferi a trilogia de Sombriossos. E quando eu fui pra Six of Crows, eu tive um tombinho. Eu tive um tombinho meio feio, não com relação a Six of Crows, especialmente o primeiro livro, que eu até gostei. De início eu achei ele meio difícil, assim, de pegar a ideia, achei meio embolado, achei um livro muito cheio de coisa acontecendo ao mesmo tempo, achei um livro muito cheio de personagem, um livro confuso de início, assim. Não foi um livro que eu curti muito algumas ferramentas que a autora usou dentro da escrita, principalmente com relação a diálogos, porque eu tenho dificuldade quando o diálogo ele é marcado por aspas. Não sei se você vai ter o mesmo problema que eu, mas quando eu pego um livro que o diálogo é marcado por aspas, eu fico assim, ai, é uma dor física, dói um pouquinho. Muitas das vezes o livro até me surpreende, mas até o momento eu acho que Six of Crows foi o primeiro livro, Six of Crows e Crooked Kingdom. Acho que até o momento foram os primeiros livros, assim, os primeiros e únicos livros, assim, até o momento que eu li, que foi marcado por aspas. Inclusive, eu sei que After é marcado por aspas também, os diálogos, mas eu nunca li After, né? Então, assim, eu ainda vou ler... correndo o risco de ser julgada aqui nesse canal, mas eu ainda vou ler After pra poder falar mal com propriedade aqui. Ainda assim, quando eu terminei o primeiro, Six of Crows, eu tive uma boa impressão sobre ele, eu dei 5 estrelas pra ele. Foi um livro que eu gostei pra um caramba. Tive minhas dificuldades ali e tal no início, mas passou. E aí, com o desenvolvimento da história, até o fim da história, eu tive uma excelente impressão sobre ele. O que foi muito diferente do segundo livro, Crooked Kingdom. Eu esperava menos emboleiro e eu não recebi isso. Tô falando a minha opinião, tá, gente? Se você ama a saga, se você ama a duologia... que legal, mas eu não tive um bom relacionamento com Crooked Kingdom. Eu já sabia, na verdade, o que ia acontecer no sentido de drama, né? No sentido de perdas, por assim dizer, eu já sabia o que ia acontecer, porque eu já tinha tomado spoiler do Pinterest. Só que o que eu estava esperando mesmo, eu não estava recebendo. Não vou dar spoiler aqui pra vocês. Mas o que eu estava esperando mesmo acabou não acontecendo até determinada página. Eu fiquei tipo assim, gente, mas que caramba. Tipo, se a autora, se o que eu tô esperando, a autora for deixar pra desenvolver, faltando menos de 100 páginas pro livro acabar, cara, quero não, obrigada. E eu falei assim, quer saber de uma coisa? Vou dropar. E dropei. Jéssica, você se arrependeu? Não necessariamente. Tipo assim, eu ainda quero voltar a ler em algum momento, não agora, pelo amor de Deus, mas eu ainda quero retomar ele de onde eu parei e tal, pra ver se é cisma da minha cabeça mesmo. Eu acho que não, mas eu quero voltar depois, quando eu tiver com a cabeça um pouquinho mais leve, pra ver qual é que é. Mas eu não me arrependo de ter dropado ele, assim, tipo assim, específico. Eu me arrependo de dropar num geral, que é o que eu vou explicar ainda. Gente, o que eu tô querendo falar aqui pra vocês é o seguinte. Depois que eu dropei Crooked Kingdom, eu achei de bom tom dropar outros livros. E isso foi um problema surreal na minha vida de leitora. Porque depois que eu dropei Crooked Kingdom, eu dropei O Bosque das Coisas Perdidas. E aí, quase dropei Quarta Asa. Pelo menos eu não... Nossa senhora, sei lá se teria sido melhor dropar Quarta Asa, porque aí talvez não teria tanto ranço da história, mas enfim. Aí o ano virou. Aí eu fui pra Trono de Vidro, beleza. Aí eu fui pra Coroa da Meia-Noite, beleza. Aí eu fui pra Herdeiro do Fogo, dropado. Primeiro livro de 2025, dropado. Herdeira do Fogo, de Trono de Vidro. Só que aí não foi culpa só do hábito de dropar. Foi culpa também de fazer diferente esse ano, uma coisa que eu fiz no ano passado. Vocês lembram que eu falei com vocês nesse vídeo e em vários outros sobre interromper as sagas pra você não ficar saturado? Esse ano eu decidi falar assim, ai gente, azar, eu vou tentar ler tudo um seguido do outro mesmo, e bacana, e lá. Só que esse ano deu muito errado. Logo no começo deu muito errado. Porque com Trono de Vidro eu cheguei no 4º livro e eu já não... Primeiro que eu tive alguns problemas dentro do 3º livro, dentro de Coroa da Meia-Noite, com relação à protagonista. Então, tipo assim, eu fiquei meio saturada. O que era pra eu ter feito? O que eu teria feito ano passado? Eu teria parado no 3º livro, eu teria pego qualquer outro livro de outro gênero pra dar uma aliviada na cabeça e depois voltado pra Herdeiro do Fogo de boa. Só que eu não fiz isso, eu quis ler seguido. Bateu a segunda ressaca literária do ano. A primeira foi assim que eu terminei, acho que Trono de Vidro, se eu não me engano. Até agora eu não terminei, ele tá parado ali, tá marcado na página 18. É sobre. Aí eu fui ler Teto pra 2.
romance. Eu nem sou do romance, eu sou muito mais... Não é que eu não sou do romance, eu sou mais da fantasia do que só do romance. Amei, devorei o livro, falei assim, cara, que perfeito, saí da ressaca literária, lá. Quase que eu voltei pra Trono de Vidro, só que eu falei assim, não quero voltar pra Trono de Vidro não, quero pegar outra fantasia. Daí eu peguei Powerless. Adivinha? Segundo dropado do ano. Parei, acho que na página, sei lá, 35, 38. Parei também. Aí eu falei assim, quer saber? Não tô na vibe de fantasia, não tô na vibe de Powerless. Não curti muito o começo ali, o começo não me pegou tanto. Daí eu fui pra thriller. Peguei Boa Garota, Segredo Mortal, que é a continuação de Manual de Assassinato para Boas Garotas, que eu li no ano passado. Amei, fiquei vidrada do início ao fim. Dentro desses livros que eu tô falando pra vocês, dias de ressaca me pegou. Tipo, dias, um mês de ressaca me pegou. E eu fiquei assim, sem saber por quê. Agora, pensando com um pouquinho mais de racionalidade, eu acho que eu entendi o que deu errado. Esse pensamento de, cara, que merda, ano passado foi tão bom, ano passado foi tão produtivo, rendeu tanto, e esse ano eu não tô tendo, sabe, o mesmo fogo, aquela coisa, aquela ânsia, aquele desejo de... Sabe, a coisa não tá tirando meu sono mais. Eu não tô mais esquecendo de comer pra ler. Tipo, que droga, o que tá acontecendo? E aí eu pensei em tudo isso e trouxe pra esse vídeo porque eu acho... São poucas coisas, assim, que eu fiz de diferente, mas foram coisas significativas. Tão significativas a ponto de eu ter quase que perdido 5 meses, assim. E eu quero passar isso pra vocês. Se for o caso disso, também tá mexendo com vocês. Se não, só quero compartilhar mesmo. Eu acho que o que eu fiz de diferente do ano passado, nesse ano, que deu muito errado, foi, em primeiro lugar, essa coisa de não furar as sagas, de não intercalar com um gênero diferente pra coisa não ficar cansativa, combinado com excesso do mesmo gênero, sabe? Eu tô lendo um gênero só. O meu gênero literário favorito, todo mundo sabe, é fantasia. Então, eu já sabia que mesmo sendo o meu gênero literário favorito, é necessário intercalar para você não cair nas mazelas, nas velhas mazelas, para você não cair na porcaria da ressaca que está me assolando neste momento. E aí eu relativizei isso, diferente do ano passado, e aí deu super errado. É a receita pro fracasso, é você achar que você dá conta e falar assim, não tem nada a ver, né? Vou dizer aqui que eu bato palma, assim, pra sempre, pra pessoa que não tem problema com isso. Eu tenho uma youtuber que eu acompanho muito o conteúdo dela, que eu amo o conteúdo dela, que é a Arieska Muter. Ela fala, cara, basicamente sobre clássicos. O que ela lê é clássico. Gente, ela lê muito clássico. E eu fico assim, como que a pessoa não trava? Como que a pessoa lê, tipo, cara, meses, o ano inteiro de clássico, e como é que ela não cansa? Porque são livros, normalmente, assim, são livros mais sérios, são livros um pouco mais difíceis, densos, assim, de pegar. Muitas das vezes são calhamaços de hectares de páginas, e você fica assim, oh my god. E mesmo assim, a pessoa não trava. Eu acho que foi vendo esse tipo de hábito, assim, em alguns conteúdos que eu consumo, que eu acabei relativizando, falando assim, cara, a pessoa não tá intercalando, é o conteúdo favorito dela, e ela tá seguindo o baile e tá se dando bem. Então, tipo assim, por que eu vou ficar com essa porcaria de ficar intercalando? Tipo, cara, dá certo pra algumas pessoas, vai dar certo pra mim também. E acabou não dando certo pra mim. E eu estou culpando a mim mesma quando eu falo disso, porque eu tenho que me conhecer. Obrigatoriamente eu tenho que me conhecer. A gente tem que se conhecer, gente. A gente tem que fazer uma autoanálise, perceber o que dá certo pro outro, o que não necessariamente vai dar certo pra você. E isso eu meio que já sabia que não daria certo pra mim e fui mesmo assim de teimosa. Além de intercalar no sentido de não só no sentido da saga, também intercalar no sentido de gênero, porque, cara, você pode gostar muito de thriller se você ler só thriller sua vida inteira. Pode ser, talvez não, mas pode ser que vai chegar um momento que você vai se cansar e não vai aguentar ler nada de tanto que você tá saturado. Cara, aconteceu isso comigo. Meu gênero literário favorito da vida, fantasia. E eu cheguei no ponto de não aguentar mais ler nada de fantasia. Isso também vai intercalar com outra coisa? Sim, que é tipo assim, ler muitas fantasias parecidas demais com todas as outras. Tipo, cara, eu fui saindo de um livro, entrando no outro, saindo de um, entrando no outro, saindo de uma saga, entrando na outra, saindo... Sabe quando as histórias meio que se mesclam demais? Você chega a precisar de uns minutos, de uns segundos pra pensar quem que é quem? De tanto que tá parecido, os cenários, a proposta, os personagens. Eu não vou colocar sua culpa em mim nesse aspecto, mas foi uma coisa assim que eu achei importante
trazer pra vocês, falar com vocês também. Que foi essa coisa de, tipo assim, além de você ficar no mesmo gênero, você ainda ter a falta de sorte de ler vários livros no mesmo gênero que se parecem demais um com o outro. Que foi uma coisa que, graças a Deus, não aconteceu muito no ano passado. E esse ano aconteceu. Isso pesou. Isso pesou pra mim. Pesou pra um caramba pra mim. Foi um contribuinte, assim, do gigante para esse tanto de ressaca que eu tive num ano só. E também, o que eu já falei no início desse vídeo, é o hábito de dropar. Eu vejo que muitas pessoas falam assim: nossa, se o livro tá ruim, larga, não fica com dó. Eu não vou te dar esse conselho, amiga, sério. Eu não vou falar pra você, tá ruim, larga. Sabe por quê? Em muitas situações, algumas não, mas em muitas situações, você tem que dar chance pro livro. Em muitos casos, você tem que insistir um pouquinho, porque às vezes aquele comecinho ali pode ser que não é nem um livro que tá chato, pode ser que é a sua cabeça que tá cheia de outras coisas. E aí você não percebeu, mas essas coisas que tá enchendo sua cabeça tá fazendo você não ter paciência com o livro. E se você der oportunidade pra ele te convencer, na página seguinte ou no capítulo seguinte, a chave pode virar. E aí você fala assim: uau! Que foi o que aconteceu com muitos livros pra mim, que foi o que aconteceu com muitas sagas pra mim. O hábito de dropar, seja um livro ou a saga, eu sinto que você para de dar chance pro livro ou pra saga ser uma coisa muito importante pra você. É só uma ideia que eu tô passando pra vocês, que é uma coisa que eu vi que teve diferença pra mim, fez muita diferença pra mim. Diferença negativa, nesse caso de ressacas, e diferença positiva no sentido da saga voltar a me convencer e encher meu coração e eu amar a saga a partir de tal livro, entendeu? A Cotar mesmo é um exemplo de que tem muita gente que para no primeiro, tipo, lê o primeiro livro e aí parou, sendo que o ápice de Acotar é o livro 2 e o livro 3. E é assim, é nessa situação que eu falo pra vocês. O hábito, você dropar um livro aqui, um livro ali, ok. Nossa, Jéssica, mas como você é hipócrita, você acabou de falar que você dropou ano passado o Bosque das Coisas Perdidas e você não voltou a ler. Você falou que esse ano você dropou Powerless na página 35 ou 38. Você falou, sim. Você falou que dropou Herdeira no Fogo na página 18. Sim, não concordo com isso que eu fiz. E eu falei assim, cara, não quero, vou sair, vou pegar outra coisa. Crente achando que o problema estava com o livro, quando o problema estava claramente comigo. Eu sinto que o meu senso crítico estava quebrado, eu sinto que o problema estava comigo, eu sinto que eu parei de dar chance para os livros e eu julguei ele muito errado nas primeiras páginas e eu não tava com a cabeça muito legal. Eu, sinceramente, acho que vale a pena você repensar os hábitos que você tá tendo. Eu acho, se você se sente muito numa boa, muito confortável em sair dropando tudo até achar o livro que te prende, tudo bem, é você e é você se conhecendo. Se isso não te atrapalha, é você se conhecendo. Agora, se você tá percebendo que isso tá te atrapalhando, cara, para com isso. Porque quando a gente pega o hábito de dropar o livro, a gente para de dar chance pro livro, a gente para de dar chance pra gente. A gente para de prestar atenção de como a gente tá recebendo a coisa, de como a nossa cabeça tá diante da informação, diante da situação. E isso sendo diagnosticado, né, por assim dizer, de cara, eba, que legal. Agora, quando passa meses, como foi o meu caso, tipo, eu não vou nem falar que são 5 meses, eu vou falar 7, porque eu tô dropando desde novembro do ano passado. 7 meses com esse hábito ridículo, que não funciona pra mim, ridículo no meu caso, na minha situação, de sair dropando um livro que na página 15 eu tô falando que não é um livro que tá me convencendo. Então, assim, gente, sério, numa boa, igual Rainha Vermelha. Ó, Rainha Vermelha, ainda vai ter livro, ainda vai ter vídeo sobre Rainha Vermelha, mas, tipo assim, já estou na página 106 e o que eu posso falar de Rainha Vermelha pra vocês? Eu esperei muita coisa dele. Como é um livro que ele já teve algum hype, tem gente que gosta muito ainda, lá. Foi um livro que eu esperei muito. Ainda não tá sendo ainda um livro que, oh meu Deus, que fenômeno, que como eu entendo todas as pessoas que tornaram esse livro um fenômeno na sua época. Não, eu acho que é um livro normal, eu acho que é um livro muito parecido com vários outros, até o momento, não, eu sei que o final pode me surpreender, mas até o momento, até onde eu tô lendo dele, não achei isso tudo. É um livro que ele tá indo, um livro extremamente, assim, meio enroladinho no início, mas a partir do capítulo 5 é que o livro começa a acontecer. Daí, o que rola? Eu não vou dropar porque
porque eu tô tirando do livro o direito dele se provar. E isso é uma coisa que eu não acho que vale a pena, não condiz com o que eu acredito, além de não condizer com o que eu acredito, me atrapalha muito nas próximas coisas que eu for ler, nos próximos livros que eu for ler. E não compensa. Sabe aquela desgrama daquele meme chato que ninguém aguenta mais? Diz, é louco, não compensa. E é exatamente isso, não compensa. Você se ferra quando você dá muita bola pra isso. E eu estou aqui em primeira pessoa pra falar com vocês. Não crie o hábito de dropar. Tenha, por favor, misericórdia de si e saia um pouquinho do gênero que você está se sobrecarregando dele. Para de ler a mesma coisa. Cara, se permita conhecer, mesmo que dentro do mesmo gênero, se permita conhecer outras coisas pra você não chegar lá na frente e falar assim, que maçaroca é essa que parece que eu tô lendo a mesma coisa há meses, só troco o título, mas parece que eu tô lendo a mesma coisa sempre. Cara, se permita conhecer uma coisinha aqui, outra coisinha ali, diferente, pra você não saturar. E pensa sobre isso, se você nunca pensou sobre isso. Se você já pensou sobre isso, saiba que legal, mas se você nunca pensou sobre isso, cara, repensa essa coisa de você intercalar as sagas e você intercalar também o gênero, porque, cara, sério, como uma pessoa que deu muito certo no ano passado fazendo isso e deu muito errado esse ano não fazendo isso, é o que eu indico pra vocês. Intercale. Crie o hábito de intercalar. Existe a grande possibilidade, se você não fizer isso, existe a grande possibilidade da ressaca te pegar e não te largar nunca mais. É sobre isso. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o meu bate-papo sincerão com vocês. Me conte aqui embaixo se você concorda comigo. Você também tá passando por isso, amiga. Você também tá de ressaca. Você também está sendo acompanhado por essa chatona. Me conta aqui. Se não, se você tá tendo o maior sucesso na sua vida de leitora, me conta também, me faça inveja. Eu vou adorar saber. Aqui, ó. E é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Nos próximos vídeos. Me siga no Instagram. Se você não me segue, curte esse vídeo se você não curtiu. E manda pros seus amiguinhos que gostam de conteúdo literário. E é nóis, feroz. Um beijo no coração de todos vocês e tchau, tchau.